Boa tarde e a paz de Cristo, Jesus nosso Salvador. Nós queremos neste momento abordar um texto sagrado baseado em Provérbios 19:2, que diz: Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Revista Corrigida. Na tradução Nova Versão Transformadora diz: De nada adianta o entusiasmo sem o conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. A tradução King James diz: Não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado e desviar-se do caminho. A tradução do Padre Figueiredo diz: Onde não há ciência de alma, não há bem, e o que pelo ardimento dos pés é apressado tropeçará. E a Nova Versão Internacional diz: Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Nós estamos querendo abordar sobre o assunto precipitação. Nós queremos falar sobre precipitação. O texto ele é rico, por demais até, mas nós vamos abordar aqui algumas verdades. Aproximadamente 6 verdades eu quero refletir com vocês neste momento. Esse texto aborda a questão do conhecimento, vamos falar algo sobre ele, mas o forte será sobre a precipitação. E a primeira verdade, nós vamos contemplar o significado desta palavra precipitação, que significa abismo, perdição, ruína, vindo assim do vocábulo precipício. Isso faz me lembrar de uma expressão do salmista que disse: um abismo chama outro abismo. Vivemos em um mundo onde a precipitação está assolando o coração de muita gente. Devemos reconhecer que há momentos na nossa vida que nós nos precipitamos por várias coisas que entrecorrem no nosso viver. E nós devemos ter cuidado, pedir ajuda a Deus para que a gente não venha a ser precipitado de forma alguma, para que não venhamos cair em um abismo, em uma ruína, em uma perdição, de que Deus assim possa, com a sua imensurável graça e bondade, nos auxiliar, para que a gente não venha cair nessa mazela chamada precipitação. Pois talvez você conheça alguém que tenha se precipitado, caído neste abismo, neste precipício, nessa ruína terrível e as consequências que sobrevieram na vida dos tais. A segunda verdade é que o conhecimento é fundamental na nossa vida. Uma tradução diz: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento. Vivemos em um mundo que exige de nós conhecimento, ter conhecimento. Eu não quero aqui abordar a questão do conhecimento técnico, secular, mas eu quero frisar aqui a questão do conhecimento das Escrituras Sagradas. Pois Deus deixou a sua palavra aqui na terra para nos orientar, para nos apontar qual caminho devemos seguir, qual estrada devemos trilhar, para que a gente não venha cair em precipitações. Há relatos nos escritos sagrados de personagens que se precipitaram e dores sobrevieram na vida de tais pessoas. Então, nós devemos ter a Bíblia Sagrada como nosso manual de fé e prática. Precisamos pedir orientação a Deus, precisamos pedir ajuda a Deus,
precisamos pedir graça a Deus para que Deus bondosamente venha nos auxiliar a não tomarmos algumas medidas precipitadas na nossa vida, seja ela em qual área for, seja na área espiritual, seja na área emocional, seja na área intelectual, que venhamos pedir graça a Deus. Certamente não é fácil, a gente deve entender que não é fácil tomarmos algumas medidas, delas que talvez sejam até precipitadas e que a gente venha sofrer. Isto porque somos humanos, nós não conhecemos muita coisa acerca do amanhã, ou melhor, não conhecemos aquilo que acontecerá no amanhã mediante algumas precipitações que a gente venha tomar, que certamente você já deve estar pensando de algumas precipitações que você tomou e que consequências sobrevieram na sua vida. Então, é bom a gente ter conhecimento da palavra de Deus, a gente ler a palavra de Deus e buscar nela algo de que venha nos ajudar a não tomar medidas precipitadas. Como Jesus, uma certa feita, falou sobre um homem que, quando vai construir, ele coloca na mesa os gastos que tomará, para que, se deixar a construção no meio do caminho, ninguém venha dizer que a pessoa parou porque não teve condições de terminar, de findar a construção. Então é preciso a gente ter cuidado, a gente analisar as situações para que a gente não venha errar muito, não venha ter muitas medidas precipitadas, certo? Vamos para a terceira verdade. Devemos pensar antes de agir. Devemos pensar antes de agir. É bem verdade que às vezes a gente resvala, escorrega, vacila em não pensar antes de tomar algumas medidas, antes de agir. A gente vai afoito pela situação e quando menos espera, a gente já tem se dado mal, já tem quebrado o pau da venta, na expressão chula, mas que nós venhamos seguir esta verdade, né? Devemos pensar antes de agir. E Heródoto, um historiador grego, ele disse: a precipitação é a mãe do fracasso. Que Deus nos ajude a termos um freio em algumas medidas que vamos tomar, para que não venhamos fracassar, segundo o historiador grego Heródoto, que disse, repito, a precipitação é a mãe do fracasso. Ninguém quer fracassar na vida, seja na vida emocional, na vida intelectual, na vida financeira, ninguém quer fracassar, mas delas, ou destes fracassos, alguns deles são ocasionados pela precipitação que a gente toma. Mas que Deus nos ajude a pensarmos antes de agirmos naquilo que a gente pretende fazer. A quarta verdade é que nós precipitamos nas palavras. Quantas palavras precipitadas a gente já utilizou? E em Provérbios 29:20 diz: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Então talvez você conheça pessoas que são precipitadas nas palavras, e isto, qualquer ser humano é sujeito a falhar nas suas palavras, precipitar-se nas suas palavras, seja na vida conjugal, seja na vida profissional, seja no convívio com os irmãos da igreja em que você participa, na sua comunidade evangélica. Nós não podemos nos gabar, talvez dizendo que a gente não é precipitado em palavras, porque certamente você já se precipitou alguma vez na vida em pronunciar algumas palavras. Mas está aqui a Bíblia: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato. E o que é uma pessoa insensata?
Uma pessoa insensata é uma pessoa que é falto de razão, é falto de senso, uma pessoa demente, uma pessoa louca, uma pessoa sem juízo. Então que Deus nos ajude a ponderarmos as nossas palavras, que o Espírito Santo ajude a cada um de nós a colocarmos um freio na nossa boca no tocante às palavras que nós vamos pronunciar, que as nossas palavras não sejam palavras precipitadas. A quinta verdade é que todo precipitado fica sem rumo. E aqui eu vou citar rapidamente algumas expressões dos textos citados nas traduções que também citamos aqui. Perdeu o caminho, tropeçará, apressado, escolhas erradas. E tudo isto denota que o precipitado, ele fica sem rumo. Toda pessoa precipitada, ela fica sem rumo na vida. Ela vai ficar como que no deserto, sem uma bússola, sem saber qual caminho a trilhar. Mas que o bondoso Deus nos ajude a não sermos precipitados, para não ficarmos perdidos no caminho, sem rumo, para que Deus nos ajude a não tomarmos escolhas erradas na vida e assim a gente sofrer amargamente. Eu quero aqui citar pelo menos algumas decisões precipitadas, exemplificar algumas decisões precipitadas que nós podemos tomar ou que alguma pessoa já tomou na vida. Emprestar cheque. Será que alguém um dia já lhe pediu cheque emprestado? É verdade que não é para todo mundo que nós emprestamos um cheque, porque emprestar cheque é muito delicado. Quem sabe alguém já pediu o seu cheque emprestado? Você generosamente emprestou e a pessoa fez com que você ficasse sujo. Então não é bom emprestar cheque. E às vezes a gente vai e empresta de maneira precipitada cheques nossos para outras pessoas e as pessoas abusam daquele cheque no nosso nome emprestado. Afiançar um aluguel é outra coisa também que é muito delicado. E às vezes a gente vai e também segue o mesmo ritmo do já citado agora de emprestar um cheque. Outro exemplo de uma decisão precipitada é sair da igreja por isso ou por aquilo outro. Enquanto Hebreus 10:25 diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. E tem pessoas que dizem, não, eu vou sair da igreja A porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, esse irmão é isso, aquela irmã é outra, mas nós não podemos deixar a nossa congregação de jeito nenhum. Nós temos que seguir a Bíblia, que diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Então não saia da igreja, não se afaste dos caminhos do Senhor, permaneça na casa de Deus, olhe para Jesus, que nunca errou e nunca errará, porque Ele é Deus, o Supremo Salvador da raça humana. Não olhe para os defeitos de ninguém, não há igreja perfeita, porque a igreja é constituída de seres humanos falhos e fracos, debilitados da mesma forma que você o é. Então, que nós não olhemos para os defeitos dos outros, mas olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário com o objetivo de nos salvar. Foi Ele que prometeu que um dia voltará para levar os seus escolhidos para o céu. Foi Ele que foi preparar lugar no céu para todos os seus escolhidos, todos aqueles que o aceitam como Salvador e Senhor de sua vida. Então não saia da igreja, fique na igreja, sirva a Deus, adore a Deus, bendiga o nome santo do Senhor na igreja onde você está servindo, uma igreja talvez que tenha fundamentação bíblica, uma igreja que tenha um compromisso sério com a palavra de Deus. É nesta igreja que você tem que permanecer adorando a Deus e servindo na beleza da sua santidade. Outro exemplo é um casamento precipitado.
Provérbios 15, 22 diz: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Quantas pessoas têm quebrado a cara? Porque decidem se casar, sem buscar conselho, se precipitam, principalmente no mundo atual, onde tantas coisas estão entrecorrendo, coisas terríveis para assim dificultar uma união matrimonial. Às vezes tem a questão da condição financeira, tem a questão da condição psicológica do indivíduo, a condição espiritual, saber se aquele relacionamento está no querer, na vontade de Deus, se Deus está estendendo suas mãos para abençoar aquele relacionamento. E tem pessoas que adentram no casamento, simplesmente às vezes por querer ficar livre do pai, da mãe, querem adentrar no casamento para se ver livre de tentações, enquanto tentação sempre surgirá, seja na vida do solteiro ou na vida do casado. E a fidelidade tem que permear a vida de um casal. Então, não tome decisões precipitadas. Que Deus ajude a mim, que Deus ajude a você a não tomarmos medidas precipitadas para não termos consequências ruins no amanhã. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.